Aprovada no ano passado, a Lei 13.715, originada pelo PLC 13 de 2018, determina a perda automática do poder familiar de quem praticar crimes contra o pai ou a mãe de seus filhos, lesões gravíssimas e abuso sexual contra filhos. Essa nova lei altera o Código Civil para acrescentar as novas hipóteses, inclusive para a perda da guarda dos filhos. Mas, de fato, o que essa lei muda para a família brasileira? É o que vamos saber no programa Em Discussão Especial de hoje, que recebe a doutora Roberta Densa, ela que é advogada e especialista em direito da criança e do adolescente. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, doutora. Eu fiz uma apresentação bem grande aqui de um texto, mas que eu não sei se está claro para quem está em casa do que eu estou falando. Eu estou falando da lei do poder familiar. O que isso significa e o que mudou nessa história toda? Olá, Silvia, muito obrigada pelo espaço, pela possibilidade de discussão desse tema. Seja sempre bem-vinda. Que quase ninguém falou, né? Uma lei que entrou em vigor agora aí já há algum tempo e, na verdade, a discussão no Congresso também, ela demorou algum tempo. Mas uma discussão muito interna, né? Ou muito só com especialistas, quer dizer... De fato, não foi algo público comum que chamou a atenção, vamos dizer assim. Quer dizer, para quem é atingido... Exatamente. Né? Nem sei se está sabendo. E, a bem da verdade, isso atinge uma realidade bastante presente, né, nas famílias brasileiras. Bom, falando um pouquinho sobre o exercício de poder familiar, o que é poder familiar? São duas coisas que a gente sempre fala diferentes de filiação. Filiação é uma coisa... Exercício de poder familiar é outra. Relação de filiação. O que é uma relação de filiação? O fato de uma pessoa ter um filho, por um vínculo absolutamente natural, é reconhecido pela lei como uma relação de filiação. Então, quando o pai e a mãe têm um filho, a gente reconhece isso no direito como uma relação de filiação. Ou então, por parte da adoção, quando uma pessoa adota outra, temos uma relação de filiação e não se faz mais diferença entre essas relações de filiação, se natural ou se jurídica. São relações de filiação e mais nada. Então, esse é um pai, essa é uma mãe, são pais desse filho, essa é a filiação. Pronto. Exato. Nós exercemos o poder familiar sobre os filhos até que eles completem a maioridade, os 18 anos de idade. O que é o exercício de poder familiar? São as obrigações que os pais têm em relação aos filhos de educar, de criar, de alimentar, de dar aquilo que nós chamamos de proteção integral à criança e ao adolescente. Isso se deve, portanto, dos pais em relação aos filhos até os 18 anos de idade, que chamávamos antes, como você muito bem disse, de pátrio poder. Era o que a gente conhecia de Exato. pátrio poder. E mudou o nome, agora poder familiar. Mudou o nome em 2010. 2010 trocou-se o nome para o Só o nome mudou em 2010. de poder familiar, exatamente. Por que trocou de nome? Porque o pátrio poder vem de pai. E, vamos colocar assim, né, na regra, especialmente no direito romano, de fato quem exercia poder sobre os filhos eram os pais, né? Perdão, o pai e não a provedor, mãe. O que Exato. Traz a comida, traz... Como nós mudamos, paga as contas. Do ponto de vista cultural, isso mudou bastante. A mulher ganhou aí um espaço muito grande do ponto de vista jurídico, porque do ponto de vista social, talvez ela... Está trabalhando mais. Exato, exato, né? Então, mudou muito essa parte. Isso é um fato, né? O fato é que houve um reconhecimento por parte da lei, claro, desse exercício de poder familiar, que, na verdade, a gente só usava o nome pátrio poder, mas já era algo exercido em conjunto. Já tinha um reconhecimento dessas funções, tanto lei, da mulher quanto do homem. Exato, ali, sempre que foi bom. assim, né? Vamos colocar pelo menos aí o novo Código Civil, o Estatuto da Criança e do Adolescente. O Código Civil de 16 sofreu algumas alterações, mas a gente já tem aí um bom caminho ao longo dos anos. A mudança, na verdade, do nome foi só para reconhecer aquilo que já existia na própria lei. Então, chamamos de poder familiar. Boa parte da doutrina não gosta do nome poder familiar, prefere o nome autoridade parental. Porque poder dá uma impressão de que eu realmente tenho sobre... Exato, um grande poder sobre uma pessoa. E, a bem da verdade, não é isso que acontece, né? Na verdade, o que nós temos na lei é uma proteção da família, do núcleo familiar e especialmente dessa criança. Porque se essa criança dentro deste núcleo familiar não estiver sendo tratada de forma adequada, não estiver sendo protegida, ela pode sim sair deste núcleo familiar.
né, através da perda ou da suspensão de poder familiar. Que é o que eu ia falar agora. Perda de poder familiar. Seria a forma mais grave ou a mais contundente de tirar a função, não sei dizer se é função de pai, função de mãe. É isso aí, função é uma ótima palavra. A função dos pais, ela é traduzida no direito como um exercício de poder familiar. E esse exercício de poder familiar vai trazer o quê? Obrigação de alimentos, obrigação de cuidado, cuidado do ponto de vista emocional, do ponto de vista educacional, do ponto de vista material e mais do que isso, de criação e educação dos filhos. E é muito bom que se diga também que a própria lei esclarece que os filhos também devem obediência aos pais. Bom, isso que eu ia falar. Tudo tem dois lados. Exato, né? Os filhos também devem obediência aos pais, e isso a lei é muito clara. Os filhos devem obediência aos pais, sim. É claro que não é uma obediência cega, é claro que se em algum momento, se isso for bastante incômodo para a própria pessoa no sentido do seu crescimento, do seu desenvolvimento, e se for uma exigência por parte dos pais muito rigorosa e isso atrapalhar a pessoa, claro, pode ser que a gente faça uma suspensão de poder familiar, né? Mas a regra é, nós temos pais que têm o dever de cuidado em relação aos filhos. Por isso que eu falo até que a gente não tem nenhum poder, a gente tem um dever familiar, né? A gente tem um dever muito grande em relação aos filhos. Tanto é assim que se eu não cumpro com as regras do dever familiar, eu posso perder ou suspender o poder familiar. Então vamos esmiuçar isso daí, porque eu imagino que agora um monte de pai e mãe devem estar se perguntando se não está negligenciando alguns desses itens colocados pela senhora e falando, meu Deus, será que daqui a pouco pode entrar uma ação na justiça e eu perder o poder familiar, não ter mais, não posso mais morar com meu filho, enfim. Do que a gente está falando quando esses deveres são... Vou dar um exemplo. O pai perdeu o emprego e é só o pai que trabalha naquela casa. Perfeito. Não tem como pagar mais o colégio, não tem como mais comprar a roupa, não tem mais como colocar comida dentro de casa. Mas não é só o filho que está com fome. Estão todos em fome nessa situação. Ele está deixando de cumprir com o dever, como pai. Ou a mãe, que seja a mãe provedora, enfim, da casa. E até em que momento que isso daí, vocês das leis, dessa parte de legislação, de autoridades, juízes, conseguem entender que, não, isso daqui não é perda de poder familiar, isso é uma situação que está acontecendo neste momento. E até que momento existe essa perda, suspensão, extinção, quer dizer que são várias graduações também aí dessa perda de poder familiar, né? Enfim, se tem um exemplo muito comum. Perdeu o emprego, perdeu a casa. A sua pergunta foi excelente, porque é a pergunta do dia a dia. Que acontece. É o que a gente 14 milhões de brasileiros. Exato, a gente vê no dia a dia o tempo todo. O simples fato de os pais não terem dinheiro para sustentar os filhos não gera nem perda nem suspensão de poder familiar. E isso a lei é muito clara. O próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, porque no passado isso era muito comum. Então existia um questionamento, você não pode cuidar, você não tem condições financeiras, então você vai perder o seu poder familiar. E muitas vezes isso acontecia para que a criança fosse para adoção de forma irregular. Certo? E aí veio o Estatuto da Criança e do Adolescente e disse claramente o fato de os pais não terem condições financeiras de criar os seus filhos do ponto de vista material, ou seja, de dar o proveito, toda a parte material necessária, o sustento material, isso não significa dizer que você vai perder o poder familiar, porque o poder familiar traz muito mais do que sustento material. Tem a ver, sim, com o desenvolvimento espiritual da criança, com o desenvolvimento moral da criança, com tudo aquilo que ela... Muito maior do que só bens materiais. Muito mais amplo porque do às vezes que a pessoa entrou numa situação de material. Crise financeira, perdeu casa, não consegue mais pagar aluguel, vai morar de favor num quarto de um amigo não sei onde. Você fala, nossa, então além dele perder os bens, daqui a pouco ele corre o risco de perder os filhos. De forma alguma, pela lei, de forma alguma. Que bom. Aliás, a lei faz o contrário. A lei reconhece a necessidade do exercício de poder familiar e a lei reconhece também a possibilidade de aplicar medidas em relação aos pais no sentido de ajudá-los. Artigo 129 do ECA, medidas em relação aos pais. De que forma eu posso ajudar? Eu posso fazer algum tipo de treinamento profissionalizante para esses pais. Para recolocá-lo no mercado. Para recolocá-lo no mercado. Posso eventualmente, dentro dessas medidas que são
protetivas em relação aos próprios pais, eventualmente dar um aconselhamento que pode ser do ponto de vista emocional. Às vezes esses pais podem estar passando por uma depressão em função dos problemas que eles passaram, claro, né? Ou seja, isso... E aí não conseguem se recolocar no mercado. mercado. Essas medidas todas são medidas previstas no Estatuto para manter o exercício de poder familiar. Na verdade, o que a gente faz aqui é o contrário, é ajudar aos pais para que esses filhos tenham condições de se manter com eles. E mais do que isso, é possível também colocar a própria criança em algum tipo de medida de proteção. Por exemplo, se o fato é a falta de dinheiro para o sustento, a gente tem aí algumas medidas, como o Bolsa Família, e aqui é um ótimo exemplo, para a manutenção da saúde dessa criança. Naquele momento não vai faltar. É para isso que serve. Esse é o objetivo desse tipo de proteção que a gente prevê, né, no Estatuto. Então, não é uma forma de você, como muitos dizem, né, de você criar pessoas que não querem se desenvolver. Se você fizer o todo que está previsto no Estatuto, profissionalizar os pais, aconselhar os pais, eventualmente profissionalizar o adolescente, se for um adolescente, a ideia é crescer juntos. Sim, não segregar, não separar e nem punir. Exatamente, não como uma forma de punição. Não é esse caso. Não para o ECA. Por isso que eu disse ali quando a gente estava conversando nos bastidores, falando um pouco sobre o ECA, dos 30 anos do ECA. O ECA veio de uma forma muito bacana. Essa foi uma mudança do Estatuto muito clara, né? Vem para somar. Antes não existia essa preocupação em manter o poder familiar, não existia essa ideia. Teu pai e tua mãe se vira, fica aí. Você está sendo abusado, espancado, é teu pai e tua mãe. Respeito. Era uma coisa que a gente não falava e hoje pelo menos a gente discute mais. Estamos aqui discutindo isso. Que bacana, né? E isso também tem muito a ver com a mudança de mentalidade que o Estatuto trouxe, né? Que em alguns momentos as pessoas vão dizer, o Estatuto ele é muito ruim porque ele só protege o adolescente infrator. Mentira. Tudo que o Estatuto quer... cidadão brasileiro nessa faixa etária. E tudo que ele quer é evitar que o adolescente seja um infrator. Se você olhar o Estatuto inteiro, o menor infrator, né, ele é assim, uma parte muito pequena do Estatuto, porque o que a gente quer é exatamente evitar que ele chegue. Mas é o que mais é noticiado, situação. Né? É o que mais é noticiado, a gente fica com aquela máxima na cabeça. Exato. Como que era o cenário brasileiro antes dessa lei ter sido votada e ter sido aprovada? Como é que era antes de 2018? Vamos lá, o Estatuto da Criança e do Adolescente fala sobre perda e suspensão de poder familiar, mas a regra principal está no Código Civil. Exercício de poder familiar, suspensão de poder familiar e perda de poder familiar. Suspensão de poder familiar, o que é isso? Os pais têm o poder familiar suspenso em relação aos filhos e podem voltar a exercê-lo. Então é um período... Isso. Que alguma coisa aconteceu. E nesse caso, doutora, dá para citar um exemplo? Por exemplo, em que situações isso pode acontecer de suspensão? Sei lá eu. A mãe drogada? Esse é o melhor exemplo. Por exemplo, pais que foi tirada de cena para se tratar. Enfim, em que momento isso também é muito comum, muito comum. Pais usuários de droga, mãe usuária de droga, pai usuário de droga. Ele é colocado, então, em uma medida de proteção, que é o cuidado dessa criança para suspender o poder familiar. Essa criança vai ser colocada dentro de algum lar, de preferência na família extensa, com seus avós, com tios, enfim, outras pessoas que ele tenha convivência. Se eventualmente não tiver, ele vai para um acolhimento institucional, né? Que é, infelizmente, aquilo que a gente evita ao máximo, mas que pode acontecer se não tiver ninguém para cuidar. Tá, uma dúvida. Se esse pai ou essa mãe já foi sacado dessa casa, no caso de relação com drogas, álcool, enfim, ele já não está perto dessa criança. Por que ainda precisa suspender o poder dele familiar? O que é que ele pode fazer de longe? Eu estou imaginando um pai em tratamento, tá? Perfeito. Por que precisa, mesmo assim, suspender? Ele já não vai ter acesso a Só vai suspender se realmente tiver necessidade de suspensão. Porque pode acontecer o seguinte, a gente pode colocar sob a guarda do avô, o avô fica com a guarda, não suspende o poder familiar e o avô fica sendo responsável. A gente vai ter suspensão de poder familiar quando efetivamente o juiz entender que os pais não têm condições alguma de cuidado em relação aos filhos. Porque, veja,
com a suspensão de poder familiar, o pai não pode permitir que essa criança viaje. Imagine uma situação de uma mãe aqui usuária de droga numa situação completamente fora de si, em que ela simplesmente entrega a criança para alguém. Sim. E vai lá e autoriza uma viagem dela. Sai do país, sai do estado, não diz para onde está, leva a criança junto. Esse é um risco. Esse é um risco. Entendi. Ou mesmo de abandono Entendi. da criança. Então, na verdade, essas situações elas servem para que você coloque a pessoa em tratamento e faça suspensão. Portanto, a suspensão é para os casos... Tem prazo de validade. Exato. Ela tem data para começar e data para terminar. Vamos dizer assim, que são situações que a gente sabe que tem como resolver. São reversíveis. Pode ser, por exemplo, também uma suspensão de poder familiar em relação à administração dos bens. Então, os pais cuidam. Os filhos têm bens deixados, por exemplo, pelos avós, pelo falecimento, enfim. E aí esse pai, essa mãe não administra os bens dos filhos de forma adequada. Isso pode acontecer, uma suspensão de poder familiar. Suspende até consertar, ver o que isso vai ser feito. Do ponto de vista da administração dos bens, porque o cuidado dos filhos está funcionando muito bem, obrigada. Então, a suspensão, ela não é tão séria, né? Então, se os pais não cumprem o exercício de poder familiar e há como resolver o problema com as medidas que eu mencionei, a gente então pode suspender. Os casos mais graves geram perda. Quais são os casos mais sim, graves? São aí casos a gente já está graves. entrando em outra seara. Aí a gente está dizendo aquelas situações em que a gente sabe que aquela criança, naquela família, ela está com os seus direitos fundamentais completamente desamparados. Ou seja, ela sofre algum tipo de abuso, pode ser algum tipo de violência, ou os pais simplesmente a abandonam, porque pode acontecer, e isso para quem está em casa, minha gente, isso é muito comum. O pai simplesmente sumiu. Ele sumiu e ele paga alguma pensão. Ou ele simplesmente sumiu. Ninguém sabe onde está. É caso de abandono, é caso de perda de poder familiar. E por que a gente fala isso? Porque eventualmente o pai sumiu, mas a mãe já tem um companheiro que trata aquela criança como se fosse filho. Pai, o que a gente pode fazer? Paterna, né? Perda de poder familiar do pai biológico que então abandonou. E este novo companheiro ou marido pode adotar essa criança numa adoção que a gente chama de unilateral. Então, a solução aqui no caso de abandono é justamente para que a gente possa colocar a vida dessa criança dentro de um outro eixo, né? Que essa criança então passe a ter uma outra forma de vida. Então, a perda de poder familiar, ela é para os casos mais graves, mais sérios e que a gente efetivamente só vai tirar o poder familiar quando não houver mais como voltar ao exercício de poder familiar. Mas aí, doutora, olha, eu era jovem, eu tive um filho jovem, não estava com a minha cabeça no lugar e ela não era a mulher da minha vida, eu não sabia lidar com a situação e para mim a melhor solução era sair de cena. Conheci uma outra família, tenho outro filho, mas agora depois de 15 anos eu quero voltar e corrigir o que eu fiz lá atrás. Aí eu já perdi o poder. Você perdeu o poder, mas não perdeu a filiação. A relação de filiação continua a existir. Você abandonou, perdeu o poder familiar. Se não houve uma adoção, a relação de filiação continua. Então você continua sendo pai e mãe, com inclusive a obrigação de alimentos, é muito bom que se diga, porque você pode perder o poder familiar, mas a relação de alimentos, ela nasce da filiação, tanto que os filhos devem alimento aos pais e vice-versa. Então, quando uma pessoa é idosa, não pode se alimentar, os filhos devem alimento aos pais. Esse papel. Isso não vem do exercício de poder familiar, percebe? Isso vem da relação de filiação. Da relação então, sumiu de filiação. 20 anos depois, eu quero procurar meu filho. Ótimo, você continua sendo pai. Agora, se essa criança foi adotada, aí não há o que fazer. Aí cessou essa discussão, não tem mais o que fazer. Não se tem está o que fazer. arrependido, beleza, você pode no máximo ter uma relação humana. de amizade. Uma relação de amizade, mas Exatamente. não vai ter mais Ponto de vista documentação, jurídico. nome, sobrenome, nem poder, nem deveres também, mas também não vai ter mais nada. Exatamente. Quando que tem a extinção? A extinção do poder familiar... Suspensão? A perda. perda. Só para a gente complementar a questão diga. da perda, o que foi que a lei trouxe agora? Outros casos de perda. Que casos são esses? Aí a gente vem para os casos de violência contra o pai e a mãe ou a mãe. Então, antes não existia isso. Que foi que eu abri o programa falando isso, né? Antes, como é que funcionava antes? Antes a gente dizia o seguinte, a violência era praticada contra a criança, perdia o poder familiar. Pronto. Agora, se eventualmente a violência fosse contra a mãe
ou contra feminicídio. o pai, feminicídio. Que a gente está tão em moda agora essa palavra aí, mãe que é toda hora espancada. Que tá a mãe era espancada, ou aconteceu o feminicídio, enfim. O pai perde o poder familiar. Opa! Tá? A gente até fala que isso é automático, mas não é bem automático, tá? Porque se houve, de fato, a gente precisa ter um procedimento judicial para a perda de poder familiar. Então, antes isso não funcionava dessa forma. Antes, como é que funcionava antes? O pai matava a mãe, ou a mãe matava o pai. Aí o que a gente faz com a criança? Mãe, continuava sendo pai. Entrega a criança para o pai, entrega a criança para a mãe, né? E aí veio a lei para dizer o seguinte: é caso de perda de poder familiar. Embora a violência não tenha sido contra a criança, embora não tenha sido ela o sujeito da violência, é caso de perda de poder familiar. Assim como os casos de violência contra os irmãos. Então, se nós tivermos aqui um exercício de poder familiar contra os irmãos, em relação às pessoas, a essas crianças e aos irmãos, um dos irmãos sofre violência, abuso sexual ou qualquer outra forma de violência, a perda de poder familiar pode se dar também em relação aos outros irmãos. É muito comum, por exemplo, em algumas famílias, que o pai, ou normalmente, lamentavelmente, nos casos dos pais, né? O pai, ele pratica um estupro em relação a um dos filhos. Ah, mas é só em relação a um, perde o poder familiar em relação a ele? Não, perde em relação a todos agora. Era isso que eu ia perguntar. Separei, estou separado, tenho a primeira família, tenho minha segunda família. Tenho um filho lá na primeira família, que eu amo muito, frequento, sou paizão, tarará. Tenho 2 filhos aqui. Foi comprovado que lá eu não fiz nada, mas nessa minha família atual, enfim, tentei estrangular, matar minha mulher, ou enfim, com os meus filhos, a violência aí. Eu perco o meu poder como pai em todas as esferas da minha família. Lá naquela primeira, que eu só sou o pai da criança, não estou mais casado, enquanto nessas aqui também. Também. Uau. Mas veja bem, se a violência, na forma da lei, se a violência for contra o filho. O filho, tá bom. Tá certo? Tá. Se a violência for contra a atual esposa, não perde o poder familiar em relação à família anterior. Tá bom, não tem nada a ver, essa história tá lá, ele nunca fez nada com aquela mãe, com aquele filho, tarará. Essas crianças agora, que estão sofrendo essa violência indireta. Isso. Enfim, nessa família, sofrendo. Se for contra a mãe dos filhos, também perde o poder familiar. Agora, se for com filho, perde todos. Onde ele tiver filho, onde ele tiver... Exatamente. Né? Isso era uma discussão bastante grande que nós tínhamos na lei, porque a lei ela só dizia que a violência era contra a criança, jamais contra os pais, enfim, e isso ampliou sobremaneira os casos de exercício de poder familiar. E o que nós temos entendido sobre isso? Eu não preciso ter a sentença transitada de julgado do direito penal lá, da sentença criminal para perder o poder familiar. Eu já entro com um pedido de perda de poder familiar aqui. Não precisa ter chegado lá para... Exato. Aqui eu já entro. A parte que é talvez assim mais curiosa de todas é que nestes casos, se as crianças forem pequenas especialmente, elas têm inclusive mais chance de serem adotadas. Exatamente. Pense em um caso de feminicídio, em que deixa lá 2 crianças. Todo dia na televisão, você liga a televisão, tem 3, 4, 5 casos relatados por jornal. Exato. Por veículo, né? E aí essas crianças podem, então, seguir para a adoção de uma forma mais rápida. É interessante que essa lei, ela tramitou junto com uma outra que foi publicada praticamente na mesma semana, que tendia a agilizar o processo de adoção. Então, veja que o Congresso Nacional, ele fez meio que um pacote de alteração legislativa nesse sentido. Que maravilha de notícia. Notícia boa tem que ser dada também, tem que ser publicizada, né? Exato. Ó, a gente está com 2 minutos só, doutora, para terminar o programa. Quando o papo é bom, eu sempre falo, a gente não vê a hora passar, né? E a extinção, então, do poder familiar? Em que momento que isso se dá? A extinção do poder familiar, ela se dá. Perdeu o poder, dá para revogar, não? Não. Perdeu o poder familiar, perdeu, nunca mais volta atrás. E para que precisa de extinção? A extinção do poder familiar, ela se dá com a maioridade, então atingiu 18 anos, você perde o poder familiar. Entendi. E mais um caso trazido pela lei recentemente, quando os pais entregam os filhos para adoção. Quando eles têm a vontade de entregar para adoção. Quando eles dizem, eu não quero ficar mais com o filho, então você tem a sentença de extinção de poder familiar. Isso é novo também para agilizar o processo de adoção. Gente, esse programa trouxe essa discussão, não foi à toa.
A gente está sempre atualizando as informações, as leis e o que acontece com a sociedade. Não é muito tempo atrás que aconteceu um caso que todo mundo ficou sabendo, o caso dos Nardoni, aqui na cidade de São Paulo, em que os pais, a madrasta e o pai, acabou comprovado que eles assassinaram a filha e até então eles tinham poder de família sobre os outros 2 filhos, certo? Estão com os avós. Eles ainda têm, deve estar suspenso o poder familiar, mas enfim, as crianças estão com os avós. Olha a importância dessa discussão. Então, a partir de agora, isso mudou. Completamente. Graças a Deus. Doutora, obrigada pela sua visita aqui na nossa Casa de Leis, na nossa TV Alesp aqui. Deixo aqui o convite para que volte mais vezes com assuntos como esse ou como qualquer outro pertinente a mim, a você e a nossa sociedade. Prazer em te conhecer, seja bem-vinda sempre. Prazer todo meu, muito obrigada. Bom, gente, o programa em discussão especial fica por aqui. Obrigada aí pela sua audiência e até o nosso próximo encontro, hein? Tchau.